Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Estamos agradecidos a Deus por Ele estar nos concedendo mais um dia de vida e também o início de uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Estamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas e também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E ainda a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Marisa de Oliveira Sequini, lá de Francisco Beltrão, no Paraná, parabenizando a netinha Maria Cecília Carlin, que está completando o seu primeiro aninho. Parabéns, Maria Cecília. Ilma Casagrande, de Contagem, Minas Gerais, também está aniversariando. Genésio Mioto, de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Luci, da Igreja do Portal, completando mais um ano de vida. Aparecida, lá de Rondônia, parabenizando o filho Isaías, que também completa mais um ano de vida. Marliane Inácio da Silva, parabenizando Vera Lúcia. E Rosa Siqueira, são de Manaus, também completaram mais um ano de vida. Iraci Altino de Oliveira, é de Santa Isabel, São Paulo, pede oração por ela e pela família. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos. E mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por tudo que tens feito por cada um de nós. Nossa gratidão por mais uma semana que estamos iniciando e que Teu Espírito Santo esteja presente conosco a cada dia, nos guiando, nos dirigindo, nos orientando. Nos abençoe neste estudo que queremos fazer agora, que o Teu Espírito Santo fale a nossa mente, ao nosso coração. Queremos pedir uma bênção especial a todos que estudam conosco e cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema. Dê vitórias a cada um conforme a Tua santa vontade. Abençoe Iraci, Altino de Oliveira e família, lá de Santa Isabel, em São Paulo. Tu sabes as necessidades deles. Abençoe Vera Lúcia e Rosa Siqueira, que aniversariaram. Também abençoe Isaías, filho da Aparecida, que está completando mais um ano de vida. Abençoe a Luci, da Igreja do Portal, que está aniversariando também. Ilma Casagrande, lá de Contagem, Minas Gerais. E Maria Cecília Carlin completou um aninho, Pai. Todas as bênçãos sejam concedidas a essas pessoas e também aos demais que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Estamos então começando o nosso segundo estudo desta série de temas que nós encontramos no Evangelho de João. E como nós já dissemos para vocês, João escreveu este Evangelho para provar às pessoas a divindade de Jesus. Este foi o objetivo com que João escreveu. Por isso que na semana passada nós estudamos aqui sobre sinais que apontam o caminho e essa semana nós vamos falar sobre sinais da divindade de Jesus. E interessante, irmãos, nós sabemos que a Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo, Ele é o Filho eterno. Jesus Cristo, Ele é um com o Pai. Jesus Cristo, Ele não foi criado, Ele não é derivado. Jesus, Ele é aquele que criou tudo o que existe, conforme nós lemos no próprio Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus, Ele é Deus. A Bíblia prova isso claramente, que Jesus é Deus. É claro que Ele precisou usar a natureza humana para poder viver como nós vivemos, ser tentado em todas as coisas como nós somos tentados. Ele venceu e então a natureza humana de Jesus morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas como Deus, Ele não morre. E quando a Bíblia diz que Jesus é o unigênito do Pai, não quer dizer que Ele é o primeiro criado, o primogênito. Não, Ele é único, unigênito no sentido de único na sua espécie, divino e humano ao mesmo tempo. Então não existe outro igual, nunca existiu e nem vai existir um ser humano, uma pessoa divino, humano, como foi Jesus. Em João, no capítulo 11, nos versos 25 e 26, nós lemos: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essas palavras foram ditas por Jesus quando ele foi à casa de Maria e Marta e Lázaro havia morrido. Já havia 4 dias que ele estava sepultado e então as pessoas lamentando a morte de Lázaro
e especialmente as irmãs de Lázaro. E aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus ao terceiro dia ressuscitou, ele é a ressurreição e ele é a vida. E ele pôde, e ele fez isso por nós. Então, quem crê nisso, diz Jesus, viverá. Que ele é a ressurreição e a vida. Mesmo que venhamos a passar pela morte, nós temos que ter a certeza de que nós vamos ressuscitar ao Jesus voltar. Essa semana nós vamos então citar aqui pelo menos 3 sinais que provam a divindade de Jesus e queremos iniciar com o sinal do milagre da multiplicação dos pães. Está em João, capítulo 6, versos de 1 a 14, aqui nos diz: depois disso, Jesus apareceu no Mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda a parte, pois também tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte, só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo, e em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Aqui, João capítulo 1, 6 versos de 1 a 14, traz esse relato. E conforme nós sabemos, naquela ocasião, somente os homens eram contados, e homens acima de 18 anos, porque já eram homens que podiam ir para a guerra. Então, havia muito mais que 5.000 pessoas. Isso foram só os homens. E Jesus, então, falando à multidão, e já havia passado quase o dia todo, a multidão estava cansada, assim como Jesus, estavam com fome. E Jesus, então, pergunta, se Filipe podia ir para providenciar alguma coisa para comprar alimentos para aquelas pessoas. E Filipe disse: olha, Senhor, mesmo que nós trabalhássemos muito tempo e não teríamos dinheiro suficiente para comprar alimento para todos. E outra coisa também, não havia lugar onde comprar tanto alimento. E então Jesus pediu que olhassem entre a multidão se havia alguém que tinha alguma coisa para comer, e foi encontrado então um menino, um rapazinho, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas na realidade, o que seria isso, para tanta gente? Mas para Jesus, irmãos, não existe impossível. Quantas vezes nós também estamos com, quem sabe, o dinheiro contado para fazer certas coisas e achamos que não vai ser suficiente para nós saldarmos os nossos compromissos. Quantas vezes estamos, quem sabe, com pouca comida dentro de casa para ser preparada e achamos que também não vai ser suficiente para alimentar todos que estão em casa. Mas nós precisamos pedir a Deus a bênção, buscar nele a solução deste problema. E com certeza Deus ele providencia meios para que todos se sintam satisfeitos com aquilo que têm. Isso quando nós cremos em Jesus e o buscamos em nossa vida a cada dia.
Porque muitas das vezes a maioria das pessoas só buscam Jesus num momento de desespero, num momento em que as coisas já não têm mais solução, assim, aparentemente humana falando, e não buscam Jesus em outras ocasiões. Então o que nós precisamos fazer é buscar Jesus em nossa vida cada dia, ter comunhão com Ele. É como Jesus disse aqui mesmo em João no capítulo 15, que Ele é a videira e nós somos os ramos, nós precisamos estar ligados a Ele cada dia. Porque se nós estivermos separados dele, assim como os ramos, se forem cortados, separados da videira, os ramos vão morrer. Assim também somos nós. Mas mesmo assim, quando nós buscamos a Deus somente em momento de desespero e de aflição, de angústia, mesmo assim Ele nos ouve. E precisamos ter fé, claro. E hoje em dia, muitas pessoas cristãs estão dizendo, são os cristãos progressistas que são chamados, que Jesus não realizou este milagre com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Isso, pessoas cristãs já dizem isso. O que foi que aconteceu, segundo essas pessoas, é que Jesus mandou os discípulos ver quem tinha alimento entre aquela multidão, e eles foram juntando todos os alimentos que algumas pessoas tinham levado, e então aquilo serviu para que todos comessem, não somente quem levou. Mas não, eu creio na palavra de Deus assim como ela está. E você crê assim como está escrito? Que Jesus realizou este milagre provando a sua divindade, que não é impossível nada para ele? Assim como Deus alimentou o povo de Israel lá no deserto durante 40 anos, mandando alimento do céu, mandando maná cada dia, assim também ali, naquele momento, Jesus realizou este milagre, este sinal, provando a sua divindade, que para ele nada é impossível. E mesmo assim, irmãos, Jesus realizando estes milagres, realizando estes sinais, muitas pessoas não creram, muitas pessoas tiveram o coração endurecido, muitas pessoas procuravam matá-lo, mesmo ele realizando esses sinais. Mas outros creram e aceitaram Jesus. E assim também é hoje. Quando nós pregamos o Evangelho, muitas pessoas, a maioria vai rejeitar, a maioria vai estar com o coração endurecido, não vai crer na palavra de Deus, mas alguns vão crer. Então o que nós precisamos fazer é o quê? Pregar, levar a mensagem. Nós não podemos deixar de levar o alimento espiritual às pessoas que estão perecendo neste mundo de pecado. E Jesus, então, ele realiza aqui este milagre, que foi um dos maiores milagres de Jesus, alimentar aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E interessante que Jesus mesmo, ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Por quê? Porque naquele momento ali, que Jesus realizou este milagre, algumas pessoas quiseram logo coroá-lo como rei. Ah, este rei que nós precisamos, este rei que não deixa faltar comida para ninguém. É assim que nós precisamos de um governante. E então, vejam que as pessoas estão sempre interessadas só nas coisas materiais. E, infelizmente, mesmo entre nós cristãos, existem muitas pessoas que são membros de igreja, que aceitaram a Jesus, aparentemente aceitaram a Jesus, mas com interesses nas coisas materiais, pensando que, ao aceitar Jesus, nada vai lhe faltar, tudo vai transcorrer bem daí para frente, não vai ter mais problemas, mas não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que quando nós o aceitarmos e o seguirmos, nós iríamos ser perseguidos, provados, iríamos passar por lutas, tribulações, assim como ele passou, nós também iríamos passar. Mas nós precisamos continuar firmes, confiando neste Deus poderoso e em Jesus, que pode transformar a nossa vida, o nosso problema, solucionar a qualquer momento, basta nós crermos. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana e lembramos a todos que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.